Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou comentar aqui um pouquinho sobre relacionamento aberto. Eu deixei aqui já a imagem do Léo Lins, né? Porque eu acho que ele deu muito o que falar, né? Com esse namoro dele aí com a Aline, que terminou muito mal. Era um namoro que acredito que os dois pensavam que estavam ali assumindo um pensamento mais evoluído sobre relacionamentos, né? Quando você fala sobre isso no cotidiano, o pessoal, né? Sempre tenta fazer parecer que você é que é muito careta, né? Muito conservador, né? Que pra mim não é nenhum, isso não é nenhum ataque, falar a verdade, né? Você dizer que eu sou conservador, né? Ou até reacionário, né? Você fala, Raquel, você é muito reacionário. Cara, isso pra mim não é um ataque, ok? Isso é um elogio, ok? Nelson Rodrigues, ele mesmo falava, né? Eu sou reacionário, minha reação é contra tudo que não presta, né? Frase do Nelson Rodrigues, o grande Nelson Rodrigues. Mas enfim, relacionamento aberto para mim é uma coisa que eu costumo chamar de um quadrado redondo, né? E por quê? Porque para mim isso aqui é até uma impossibilidade lógica em termos, né? Porque se é relacionamento, não é aberto, né? O relacionamento já implica a ideia de que é fechado, né? Então basicamente assim, esse termo ele já é para mim um quadrado redondo em si mesmo, né? E antes que algumas pessoas fiquem ofendidas aí, né? Que, ai, Kelvin, você tá sendo preconceituoso, né? Todo mundo tem direito de se relacionar, né? Você não tá aqui para mandar na vida de ninguém, para falar sobre as preferências de ninguém e não sei o que mais. Gente, essa discussão aqui não é uma discussão sobre liberdade, ok? Liberdade é só a favor de que você tenha com qualquer pessoa, ou seja, você é livre para você se relacionar com quem você quiser, né? Você pode ser meu filho, né? Você pode ser minha filha, você é livre depois dos 18 anos aí, né? Obviamente, né? Mas depois dos 18 anos você é livre para se relacionar com qualquer pessoa e fazer qualquer coisa da sua vida, ok? Então assim, eu não estou falando aqui não é uma discussão sobre liberdade, mas é uma discussão sobre moralidade, né? Ou seja, aqui nós estamos tentando discutir aqui não questões de se você pode ou se você não pode fazer, ou se eu sou a favor de liberar isso daí, né, na legislação, se eu sou a favor disso juridicamente ou não. Enfim, eu não quero falar sobre esses aspectos aqui, eu quero falar sobre a questão moral aqui, né? E sobre a questão das vantagens e desvantagens de você estar num relacionamento aberto, né? E antes que me perguntem, não, nunca tive um relacionamento aberto, ok? Mas eu vou comentar aqui observando a experiência de pessoas ao meu redor, ou seja, e a experiência de famosos, né, que têm relacionamentos abertos, aí, como o próprio Léo Lins, né? E sobre as coisas que você vai ter que encarar, né? Porque as consequências, né, positivas e negativas que poderão advir de você assumir aí um relacionamento aberto, né? Primeiramente, né, uma coisa que eu observo muito em alguns relacionamentos abertos aí, né? Na verdade, uma boa parte dos relacionamentos abertos que eu já vi, eles na verdade, eles seriam muito mais descritos pelo fenômeno do cuck, né? Ou seja, aquele cara que ele aceitou ser chifrado pela mulher e por ele ter aceitado, ele acha que não é chifre, né? Ele acha que tá tudo bem, né? Então muitas vezes a mulher também libera para ele sair com outros caras, né? Mas nós sabemos que por haver uma relação desigual entre homens e mulheres aí no mercado sexual, né? Não queria utilizar mercado aqui nesse sentido, mas acaba sendo que um mercado sexual aí, ou seja, já comentamos aí sobre hipergamia feminina, né? Eu vejo um problema nesse argumento da hipergamia feminina, mas vejam o vídeo anterior, no caso, sobre isso, né? Mas, ainda que eu veja um problema no argumento da hipergamia feminina, existe um ponto interessante nesse argumento, que é o seguinte: para uma mulher, geralmente vão existir mais opções do que para o homem, né? Ou seja, proporcionalmente vão haver mais homens disponíveis, ou seja, dando em cima de uma mulher do que mulheres dando em cima de um homem, né? Ou seja, o homem ele sempre, quase sempre ele vai ter que procurar mais, né? Enquanto que a mulher, na maioria das vezes, ela vai ter opções disponíveis sem mesmo ter que procurar, né? E quando é uma 10/10, uma 9/10, né? Aí a situação melhora muito mais para ela, né? Ou seja, ela praticamente não faz esforço nenhum, né? Então,
já que remetemos ao vídeo do Trunks no Futuro, que ele fala da pura existência física como poder, né? Então, assim, beleza. O relacionamento aberto, ele é aquela coisa, ele é aquela relação em que, numa maioria dos casos, aí você vai notar uma certa desigualdade, ou seja, uma desigualdade em que sentido? A mulher vai sair com 9 caras no mês, enquanto o homem vai conseguir ali 1 ou 2 contatinhos, né? Então você vai ter lá, principalmente se a mulher ela for gostosa e o cara ali for ali um banana, né? Ou seja, a mulher vai estar lá saindo com quantos contatinhos no mês? Uns 20 contatinhos, né? Enquanto o homem vai estar saindo com 2, 3 contatinhos. Ou seja, uma relação completamente desigual. Ou seja, relacionamento aberto para quem, na verdade, né? Então, já daí nós vemos uma verdade, né? Ou seja, uma verdade é que muitas pessoas que entram em relacionamentos abertos, eles entram muito mais por uma falta de valorização própria e por um medo de perder a outra parte, ou seja, por um medo de perder a outra pessoa, ela aceita um relacionamento aberto porque ela quer ter aquela pessoa a todo custo. Eu não estou falando isso aqui dizendo que isso são todos os relacionamentos abertos, ok? Eu não estou dizendo que são todos, é óbvio que vão ter exceções, é óbvio que vão ter coisas situações que vão ser até inversas a isso aqui, né? Por exemplo, a situação em que a mulher, na verdade, é a que não pega ninguém e o homem é que sai por aí pegando várias pessoas, porque existe de fato aí garotas tímidas que não saem com qualquer pessoa, né? Que são mais melindrosas aí, e obviamente que a relação não vai ser 100% igual sempre, né? Porque é um mito esse pessoal achar aí, né? Eu acho que isso é um erro muito grave do pessoal da Red Pill, quando eles comentam sobre isso, que é, porque a mulher é 9/10 ou ela é 10/10, com certeza que ela vai estar pegando muitas pessoas aí. Não necessariamente, porque existem garotas que são muito tímidas, ok? Existem garotas que são muito introvertidas e que são muito melindrosas, né? Tão melindrosas que muitas vezes elas não vão querer nem sair com homens e muitas vezes vão virar até lésbica, né? Nem virar, assim, porque às vezes a mulher ela nasceu lésbica, mas às vezes existem mulheres que não são tão lésbicas assim, ou seja, elas são mais do lado bi da coisa, né? E elas poderiam ali sair com homens, né? Elas têm atração por homem, mas às vezes, por serem meio bi, né? Ter aquele lado meio bi aflorado, elas preferem ficar ali com mulheres porque elas não conseguem ter, ainda que sejam garotas muito bonitas, elas não conseguem ter aquela coragem de sair com várias pessoas aí, né? Ou seja, então vão haver aí relacionamentos abertos que vai se dar o inverso, né? Ou seja, o homem pegando várias mulheres, né? E a mulher pegando quase ninguém ou muitas vezes pegando ninguém. Existe um exemplo disso, né? Dos personagens aí do livro chamado No Region Wood, no livro do Haruki Murakami, escritor japonês aí, né? Existe um personagem chamado Nagasawa. Ele é um cara que é o garanhão ali, né? Ele pega várias mulheres, né? Ele sai por noitadas aí pegando várias mulheres. E ele tem uma namorada chamada Hatsumi. Hatsumi, ela não pega ninguém. Ela aceitou um relacionamento aberto, por quê? Porque ela ama Nagasawa. Só que, por medo de perdê-lo, né? Por medo de perdê-lo, ela aceitou ser corneada, né? E chama isso de relacionamento aberto, né? Ela aceitou ser corneada e chama isso de relacionamento aberto porque ela tem medo de perder o cara, né? Então, já daí nós temos um aspecto, né? Muitas pessoas que estão entrando em relacionamentos abertos, na verdade, o que elas têm mais é medo de perder, né? Mas eu conheço amigos que têm relacionamento aberto, eles estão de boas aí, né? De boas até certo ponto, ok? Porque assim, se uma dessas pessoas que estão dentro do relacionamento aberto conhecer uma pessoa que realmente faça ela bater o coração forte mesmo, é provável que esse tal relacionamento aberto ele termine, né? Como de fato eu já vi acontecer muitas vezes, né? Pessoas que estavam num relacionamento aberto, mas aí que dentro daquele relacionamento aberto conheceram uma outra pessoa, uma pessoa que era muito interessante fora da curva ali, né? E que de repente ali o relacionamento acabou, estragou o relacionamento, porque conheceu uma pessoa que transava muito melhor, né? E é claro que também existem outros grandes problemas aí associados a relacionamentos abertos, né? Como a questão dos contratos, né? Ou seja, você só pode fazer se for na minha frente, ou muitas pessoas falam assim, você só pode fazer se for fora da minha vista, né? Ou seja, que eu não saiba, né?
vão existir problemas dos dois lados, porque onde existe um contrato, existe sempre a possibilidade de romper o contrato. Então, assim, o que é que significa relacionamento aberto? É um relacionamento em que o contrato principal ele não existe, né? Ou seja, você não tem o ônus do contrato, né? O ônus de ter que obedecer um contrato, só que aí, dentro desse relacionamento, se você estabelece um outro contrato, ou seja, um mini contrato dentro desse relacionamento que não tem contrato, né? Ainda assim existe a possibilidade de você romper o contrato, né? Romper algum contrato ali, né? Ou seja, como aconteceu aqui no caso do Léo Lins, né? Léo Lins ele tinha um contrato de que só podia com meninas, né? Daí a esposa dele aí, a tal da Aline, né? O que é que ela fez? A namorada dele, nem sei se era esposa, namorada, enfim. Mas a namorada dele, a Aline, ela foi lá e deu uma jambrada no cara lá do BBB, né? Ou seja, BBB não, Fazenda, né? Ou seja, né, pessoal, ainda que o relacionamento aberto ele pareça ser assim, uma coisa de e que você vai ter mais liberdade e coisa e tal, né? Na verdade, vai sempre existir essa possibilidade de alguma coisa ser quebrada ali, ou seja, de alguma coisa, a não ser que você admita que não existe contrato nenhum, né? Mas aí, contrato nenhum, eu acho que é exigir demais do ser humano, né? Ser humano, psicologicamente falando, né? Porque todo ser humano, por mais que ele tenha esse ideal de liberdade, esse ideal desapegado, né? Não, vamos aqui ter um relacionamento desapegado, sem ciúmes, mas se você forçar demais a barra, né, o ser humano ele pode acabar ficando maluco ali, né? Ele pode acabar... Porque, por exemplo, você pega um desses caras aí que ele gosta de oferecer a esposa dele para os amigos, dar uma trepada ali, né? Eu conheço casos, né, de pessoas... Isso no trabalho, né? Eu conheço casos de pessoas que faziam esse esquema aí, né? Daí a esposa gostou mais de outro cara e ela terminou o relacionamento e foi ficar com outro cara, né? Ou seja, foi namorar com outro cara. Ou seja, né? Uma situação que era para ser uma situação de liberdade, né? De você mostrar ali que é um relacionamento com desapego, sem ciúmes, né? Termina sendo um relacionamento que acaba em tragédia, né? Ou seja, então, o relacionamento aberto é uma tentativa de você ter sempre o bônus e nunca o ônus, né? Ou seja, você nunca vai ter a parte ruim de ter que estar relacionado. Ou seja, qual seria a parte ruim de você ter um relacionamento? Você lidar com coisas de relacionamento, ou seja, de compartilhamento de responsabilidades, de você ter aquela responsabilidade de quando você está solteiro, por exemplo, né? Você tem a possibilidade de sair para uma noitada, né? De você sair com os amigos. Quando você está num relacionamento, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, de algumas situações que não são pertinentes a pessoas que estão dentro de um relacionamento sério, né? Então, o que é que significa o relacionamento aberto? Significa que você está abrindo mão da responsabilidade sobre um relacionamento, né? Achando que isso aí vai te livrar das consequências de se ter um relacionamento, de se estar num relacionamento, né? Quando na verdade não, né? Quando na verdade o que acontece muitas vezes é que você inevitavelmente vai ter que lidar com responsabilidades uma hora ou outra, né? Ou seja, você não adianta você fugir das responsabilidades, seja no relacionamento sério tradicional, seja no relacionamento aberto, né? Mas é óbvio que, ressalto aqui novamente, para mim, essa aí já chega a ser uma contradição de texto, porque relacionamento já implica o estabelecimento de limites, né? E se você idealiza um relacionamento em que você não estabelece limites, você está apenas aí criando um termo artificial, ou seja, você está usando o termo relacionamento para denotar uma coisa que não é o que significa de verdade, né? Então é isso.